A chuva caía torrencialmente sobre as ruas empedradas de Lisboa, como se o céu estivesse chorando por ele. Miguel, com os ombros curvados sob o peso de uma mochila velha, parou diante da porta da casa da família, o coração batendo como um tambor de guerra. Ele havia ensaiado as palavras 1000 vezes, mas quando abriu a boca, o que saiu foi um sussurro quebrado: pai, mãe, eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi pior que um grito. O pai, um homem robusto de bigode grisalho, levantou-se da mesa do jantar, o rosto vermelho de fúria, e apontou para a porta. Saia daqui. Você não é mais meu filho. A mãe chorava, mas não interveio, e o irmão mais velho, João, observava tudo com um olhar neutro, como se aquilo não o afetasse. Miguel saiu tropeçando na chuva, as lágrimas misturando-se à água que escorria pelo rosto. Ele havia imaginado cenários ruins, mas não aquilo, ser expulso como um estranho. Aos 25 anos, ele trabalhava como barista em um café no Bairro Alto, economizando para uma vida independente, mas agora tudo desmoronava. Ele se refugiou em um banco de praça, encolhido contra o frio, pensando em como chegar ali. Desde adolescente, Miguel lutava com sua identidade. Na escola católica em Porto, onde cresceram, os garotos zombavam de quem era diferente. Ele escondeu seus sentimentos por anos, namorando garotas para se encaixar, mas o peso da mentira o consumia. Enquanto isso, em casa, João era o filho perfeito, heterossexual, noivo de uma moça de boa família, com um emprego estável em um banco. Os pais sempre o comparavam: porque você não é mais como o João? Miguel se perguntava o mesmo, invejando a facilidade com que o irmão navegava pela vida. Mas naquela noite, algo mudara. Miguel havia conhecido Pedro, um artista de rua em Lisboa, e pela primeira vez se sentiu vivo. Pedro, com seus olhos castanhos e sorriso genuíno, o encorajara a ser honesto. A verdade liberta, Miguel, dissera ele. Agora, libertado, Miguel estava sozinho. No dia seguinte, ele acordou em um albergue barato, o corpo dolorido. Ligou para Pedro, que o encontrou em um café. Eles vão entender com o tempo, disse Pedro, segurando sua mão. Mas Miguel duvidava. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Seu pai, um pescador aposentado que se mudara para a capital, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. A mãe, devota católica, rezava pela cura dele em segredo. Miguel decidiu não voltar para casa. Em vez disso, focou no trabalho e em Pedro. Os dois se encontravam em parques, trocando olhares apaixonados sob as árvores de jacarandá. Pedro contava histórias de sua própria jornada. Expulso de casa aos 18, ele sobrevivera pintando murais nas ruas de Alfama. A dor nos torna mais fortes, dizia. Miguel admirava sua resiliência, mas internamente lutava com a culpa. Estava traindo sua família. Ou eles o traíram primeiro. Semanas se passaram. Miguel alugou um quarto pequeno em um prédio antigo, pagando com gorjetas. Ele evitava ligações dos pais, mas João mandava mensagens: eles estão preocupados. Volte e peça perdão. Miguel respondia friamente: eles que peçam. A tensão crescia. Um dia, no café, um cliente o reconheceu: você é o filho do Sr. António. Ouvi que você. Bem, você sabe. O olhar de pena o enfureceu. A fofoca se espalhava, alimentada pela vizinhança conservadora. Então, veio o primeiro confronto real. João apareceu no café, impecável em seu terno. Miguel, isso está destruindo a família. Papai teve um problema no coração por causa do stress. Miguel sentiu uma pontada de remorso, mas rebateu: e o stress que eu carrego há anos. Vocês me trataram como uma vergonha. João suspirou: é complicado. A sociedade não aceita isso facilmente. Pense no que você está fazendo conosco. Miguel o encarou: com vocês. E comigo. João saiu sem responder, deixando Miguel questionando se valia a pena lutar. Pedro o apoiava, mas suas próprias inseguranças surgiam. Ele tinha um passado turbulento, com relacionamentos falhados. Eu te amo, mas tenho medo de te machucar, confessou uma noite. Miguel o beijou, prometendo que ficariam juntos.
Mas o amor era frágil sob pressão. Miguel começou a notar olhares estranhos no trabalho, sussurros sobre sua orientação. Um colega o evitou, alegando razões pessoais. A discriminação sutil corroía. Em casa, os pais lidavam com o vazio. A mãe rezava novenas, o pai bebia mais. João, o mediador, tentava reconciliar, mas secretamente lutava com seus próprios demónios. Ele invejava a coragem de Miguel, pois carregava um segredo, uma dívida de jogo que ameaçava sua vida perfeita. Ele apostava em cassinos online, perdendo milhares de euros. Sua noiva, Maria, suspeitava, mas ele negava. Tudo está bem, mentia. Miguel, alheio a isso, enfrentava sua primeira traição. Um amigo de infância, ao saber de sua orientação, o delatou para o chefe, que o demitiu sob pretexto de redução de quadro. Desempregado, Miguel se sentiu perdido. Pedro o ajudou financeiramente, mas isso criava dependência. Eu não quero ser um fardo, disse Miguel. Pedro sorriu, você é meu tudo. Mas a pressão montava. O clímax do primeiro ato veio quando Miguel recebeu uma ligação da mãe, seu pai está no hospital. Venha, por favor. Ele hesitou, mas foi. No quarto, o pai o olhou com olhos cansados, porque você nos envergonha assim. Miguel respondeu, eu só quero ser eu mesmo. A mãe chorou, mas a igreja diz. Miguel saiu, o coração partido. João seguiu, ele não quis dizer isso. Mas Miguel sabia que sim. Assim, o primeiro capítulo se fechava com Miguel decidindo lutar por sua identidade, custe o que custar. Ele não sabia que o preço seria alto, envolvendo traições que abalariam todos. Miguel caminhava pelas ruas íngremes de Lisboa, o sol da tarde batendo em seu rosto, mas sem aquecer o frio em seu peito. Ele havia perdido o emprego há 2 semanas e as contas se acumulavam. Pedro o convenceu a morar com ele em um apartamento modesto em Moraria, um bairro multicultural onde casais como eles podiam se misturar sem muitos olhares. Aqui, somos livres, disse Pedro, mas Miguel sentia o peso da realidade. Ele procurava trabalho, enviando currículos para cafés e lojas, mas as rejeições vinham rápidas. Eles sabem sobre mim, pensou, paranoico. Em casa, a dinâmica com Pedro evoluía. Eles cozinhavam juntos, riam de filmes antigos, mas discussões surgiam. Pedro, mais experiente, queria que Miguel se engajasse em ativismo LGBT, participando de marchas em Lisboa. Precisamos lutar pela visibilidade, insistia. Miguel hesitava, e se minha família me vir na TV? Pedro revirava os olhos, eles já te expulsaram. O que mais podem fazer? A tensão crescia, revelando rachaduras no relacionamento. Enquanto isso, João enfrentava sua crise. Sua dívida de jogo chegara a 20 mil euros, e credores o pressionavam. Ele mentia para Maria, dizendo que horas extras no banco cobririam. Mas uma noite, um homem corpulento o esperou na rua, pague ou sofra as consequências. João tremia, prometendo pagar. Ele pensou em pedir ajuda aos pais, mas não queria decepcioná-los. Em vez disso, considerou uma ideia perigosa, usar o fundo de emergência da família, guardado para a aposentadoria do pai. Miguel, sem saber, recebeu uma mensagem de Maria, preciso falar com você sobre João. Eles se encontraram em um café no Chiado. Maria, uma mulher elegante de cabelos escuros, parecia preocupada. João está estranho. Ele soma à noite, volta estressado. Você sabe de algo? Miguel negou, mas sentiu uma pontada de preocupação. Ele sempre foi o perfeito. Talvez esteja sobrecarregado. Maria suspirou, com o casamento se aproximando, ele deveria estar feliz. Miguel sentiu inveja misturada à pena. Seu irmão tinha tudo que ele desejava, aceitação, estabilidade. De volta ao apartamento, Pedro confrontou Miguel, você ainda se importa com eles? Depois de tudo. Miguel admitiu, são minha família. Pedro explodiu, e eu? Eu sou o quê? A briga escalou, com acusações voando. Pedro saiu batendo a porta, deixando Miguel sozinho. Ele chorou, questionando suas escolhas. Era o amor por Pedro vale o isolamento. No hospital, o pai se recuperava, mas a família estava fragmentada.
A mãe visitava Miguel em sonhos, rezando por sua salvação. João, pressionado, decidiu agir. Ele falsificou uma assinatura para acessar o fundo, retirando 10.000 euros. É temporário, justificou. Mas a culpa o consumia. Ele ligou para Miguel, preciso de conselho. Miguel, surpreso, marcou um encontro. Eles se viram em um bar em Barro Alto. João confessou parte da verdade: estou em apuros financeiros. Miguel ofereceu ajuda: posso emprestar o que tenho. João recusou, mas o momento os aproximou. Sinto falta de você, irmão, disse João. Miguel respondeu: eu também, mas vocês me rejeitaram. João defendeu: é a pressão social. Em Portugal, famílias como a nossa valorizam tradições. Miguel rebateu: tradições que machucam pessoas. A conversa foi interrompida por uma ligação de Pedro: volte para casa. Miguel foi, e eles se reconciliaram com um abraço. Mas Pedro impôs uma condição: escolha, nós ou eles. Miguel mentiu: vocês. Internamente, dividia-se. Dias depois, a traição de João veio à tona. O pai descobriu o dinheiro faltando e confrontou o filho. Como você pôde, gritou. João desabou, confessando o vício em jogos. A mãe chorou: você era nosso orgulho. João, humilhado, fugiu para um hotel. Ele ligou para Miguel: ajude-me. Miguel, apesar de tudo, foi ao hotel. Lá, João revelou tudo: eu invejo sua coragem. Eu vivo uma mentira. Miguel o consolou: todos temos segredos. Mas a polícia bateu à porta, os credores o denunciaram por fraude. João foi preso, deixando a família em choque. Miguel soube pela mãe: seu irmão precisa de você. Ele hesitou, mas foi à delegacia. Lá, viu João algemado, o rosto abatido. Desculpe por tudo, disse João. Miguel respondeu: agora é hora de consertar. Pedro, ao saber, ficou furioso: você vai ajudar quem te rejeitou. Miguel defendeu: ele é meu irmão. A discussão escalou para uma separação temporária. Pedro saiu: pense no que quer. Miguel ficou sozinho, questionando se o perdão valia o preço. A sociedade observava, vizinhos fofocavam sobre os irmãos problemáticos. Miguel enfrentou mais discriminação ao buscar emprego, com entrevistas canceladas após chegar em redes sociais. Ele se juntou a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, encontrando solidariedade. Você não está sozinho, disse um facilitador. João, na prisão, refletia sobre suas escolhas. Ele escreveu uma carta aos pais: eu falhei, mas Miguel é o forte aqui. Os pais leram, chorando. A mãe ligou para Miguel: venha jantar. Ele aceitou, cauteloso. O jantar foi tenso. O pai evitou olhares, a mãe perguntou sobre sua vida. Miguel mencionou Pedro: ele é importante para mim. O pai grunhiu: não fale disso. Miguel saiu frustrado. Mas era um começo. Enquanto isso, Pedro se arrependia da briga. Ele pintou um mural para Miguel: dois homens de mãos dadas sob o sol de Lisboa. Volte, escreveu. Miguel viu o mural e chorou. Ele decidiu reconciliar família e amor, custe o que custar. Mas o custo seria alto, com mais traições à vista. O vento do Atlântico soprava forte no Tejo, enquanto Miguel esperava Pedro no cais do Sodré. Ele havia decidido reconquistá-lo, mas o peso das recentes eventos o esmagava. João estava na prisão por fraude, os pais em luto pela perda de ambos os filhos. Miguel visitara João na cadeia: eu te ajudo a sair disso. João, grato, confessou mais: eu sempre soube sobre você, mas tive medo de defender. Miguel perdoou, mas o perdão doía. Pedro apareceu, os olhos vermelhos. Senti sua falta. Eles se abraçaram, prometendo comunicação melhor. Mas Pedro insistiu: distancie-se da família tóxica. Miguel concordou parcialmente, mas internamente planejava equilibrar. Eles voltaram ao apartamento, reacendendo o amor com conversas profundas. Pedro compartilhava sonhos de expor arte em galerias, Miguel sonhava com estabilidade. Na família, o pai, recuperado,
trabalhava em um armazém para repor o dinheiro perdido. Ele culpava João, mas secretamente se questionava sobre Miguel. Talvez eu tenha sido duro demais, confidenciou à esposa. Ela, influenciada por um padre progressista, começava a ler sobre a homossexualidade. A igreja evolui, disse o padre. Miguel encontrou emprego em uma livraria no Rossio, onde o dono era gay e compreensivo. Aqui, você é bem-vindo, disse. Isso o empoderou. Ele se envolveu mais no ativismo, participando de uma marcha pelo orgulho em Lisboa. Pedro acompanhou, orgulhoso. Mas câmaras capturaram, a imagem viralizou, chegando aos pais. A mãe ligou, vi você na TV. Isso é o que você quer? Miguel respondeu, sim, ser visível. Ela chorou, pense na nossa reputação. Miguel rebateu, e na minha felicidade. O pai pegou o telefone, não ligue mais. Miguel desligou, ferido. João, da prisão, soube e escreveu, seja forte. Eu saio em breve confiança. Miguel pagou parte da fiança com economias, uma decisão que irritou Pedro, você dá tudo por eles. Miguel explicou, família é família. Pedro cedeu, mas a semente da dúvida crescia. Então, veio a traição de Pedro. Estressado com sua carreira estagnada, ele encontrou consolo em um ex-namorado, Tiago. Uma noite, Miguel chegou cedo e os flagrou conversando intimamente. É só amizade, jurou Pedro. Miguel acreditou, mas a desconfiança nasceu. Maria, noiva de João, visitou Miguel. João me contou tudo. Ele quer cancelar o casamento. Miguel surpreso, por quê? Maria revelou, ele diz que não me ama como deveria. Miguel suspeitou, talvez João tivesse seus próprios segredos. João saiu da prisão, voltando para casa. Os pais o receberam friamente. Ele procurou Miguel, obrigado por tudo. Eles conversaram longamente. João confessou, eu questiono minha sexualidade. Vi você e Pedro, e invejo. Miguel ficou chocado, você é. João negou, não sei. Mas o casamento é uma mentira. Miguel aconselhou, seja honesto. João confrontou Maria, não posso casar. Ela chorou, acusando, é por causa do seu irmão. Ele te influenciou. João negou, mas Maria, furiosa, espalhou rumores, os irmãos são uma vergonha para a família. A sociedade reagiu, amigos se afastaram, vizinhos isolavam. O pai, enraivecido, culpou Miguel, você contaminou João. Miguel visitou, não é contaminação. É ser verdadeiro. O pai o expulsou novamente. Pedro, ao saber da confissão de João, ficou cético, ele está usando você. Miguel defendeu o irmão. A briga escalou, e Pedro admitiu, eu beijei Tiago. Miguel sentiu o mundo desabar. Por quê? Pedro chorou, eu me sinto sozinho quando você prioriza eles. Miguel saiu, traído. Ele vagou pelas ruas, questionando tudo. Encontrou refúgio em um bar gay em Príncipe Real, onde conheceu outros com histórias semelhantes. A dor passa, disse um homem mais velho. Dias depois, João anunciou aos pais, sou bissexual. O pai sofreu um colapso, a mãe rezou. João saiu de casa, indo morar com Miguel temporariamente. Pedro havia partido para o Porto, deixando uma nota, preciso de espaço. Miguel e João reconstruíam a irmandade. Nós contra o mundo, disse João. Eles enfrentaram discriminação juntos, João perdeu o emprego no banco por conduta inadequada. A mãe, dividida, visitou secretamente, eu os amo, mas o pai não aceita. Ela trouxe comida, um gesto de paz. Miguel agradeceu, mas perguntou, e o amor? É pecado? Ela hesitou, talvez não. O pai, sozinho, refletia. Ele leu artigos sobre famílias LGBT, mas o orgulho o impedia. Miguel, curando da traição de Pedro, focou no trabalho. Ele escreveu um blog anónimo sobre suas experiências, ganhando seguidores. Isso o empoderou, mas atraiu ameaças online o assustaram. João namorou um homem, mas escondido. Medo da sociedade, confessou.
Miguel encorajou, seja você. Então, Pedro voltou, errei. Perdoe-me. Miguel hesitou, mas aceitou, com condições, terapia de casal. Eles recomeçaram, mais fortes. Mas o custo? A família ainda fragmentada, sociedade julgadora. Miguel se perguntava se valia. As luzes de Natal iluminavam as ruas de Lisboa, mas para Miguel, o feriado era sombrio. Ele e Pedro haviam voltado, frequentando terapia em uma clínica no Avenidas Novas. Comunicação é chave, dizia a terapeuta. Eles progrediam, mas cicatrizes permaneciam. João morava com eles, criando tensão. Teresa é multidão, brincava Pedro, mas sério. João explorava sua bissexualidade, saindo com homens e mulheres. Ele encontrou emprego em uma ONG LGBT, usando sua experiência. Estou me encontrando, disse a Miguel. Mas os pais cortaram contato com ele também. A mãe, secretamente, mandava mensagens, rezo por vocês. Miguel respondia, rezo pela aceitação. O pai, teimoso, sofria em silêncio, com saúde declinante. Uma noite, Miguel recebeu uma ligação. Pai teve um infarto. Ele correu ao hospital com João e Pedro. Lá, a mãe chorava. Ele pediu por vocês. O pai, fraco, olhou para os filhos. Desculpem. Miguel segurou sua mão. Nós também. Foi um momento de reconciliação frágil. Após a alta, o pai convidou para jantar. Sem julgamentos, prometeu. No jantar, ele perguntou sobre Pedro. Ele te faz feliz? Miguel assentiu. O pai suspirou. Então, ok. A mãe sorriu, aliviada. João apresentou seu namorado, Luís. Ele é importante. O pai engoliu em seco, mas não reagiu mal. Parecia um final feliz, mas a sociedade interferiu. Um artigo no jornal expôs a família. Filhos gays destroem tradição portuguesa. Escrito por um conservador, citava vizinhos. A família enfrentou assédio, pichações na porta, chamadas anônimas. Miguel, furioso, escreveu uma resposta no blog: amor não destrói, preconceito sim. Viralizou, ganhando apoio, mas também ódio. Pedro o protegeu, estamos juntos. João e Luís enfrentaram violência, atacados em uma rua escura por homofóbicos. João quebrou o braço, Luís fugiu assustado. Por que isso acontece? Chorou João. Miguel respondeu, porque mudamos o status quo. A polícia investigou, mas sem provas. A família se uniu, o pai denunciou publicamente, meus filhos são meus filhos. Foi um ato corajoso, mudando opiniões locais. Mas Pedro traiu novamente, estressado, encontrou Tiago. Miguel descobriu mensagens, sinto falta de você. Confrontado, Pedro admitiu, foi um erro. Miguel, devastado, terminou, não aguento mais. Pedro saiu, deixando Miguel quebrado. João o consolou, você merece melhor. Miguel questionou, será que o amor existe para nós? Os pais apoiaram, a mãe cozinhou para ele, o pai conversou, eu errei em te julgar. Aprendi. Miguel chorou, obrigado. João terminou com Luís, focando em si. Ele se tornou ativista, palestrando sobre bissexualidade em Portugal. Miguel viajou para o Algarve, buscando paz. Lá, refletiu sobre escolhas, expulsão, traições, reconciliações. Ele encontrou Manuel, um veterano gay. Sua dor é o preço da mudança social. Inspirado, Miguel planejou um livro. De volta, ele escreveu Sombras do Amor, detalhando conflitos internos, pressões familiares e preconceitos sociais. O processo curou, transformando dor em narrativa. A família, vendo seu progresso, orgulhava-se. O pai leu rascunhos, você é corajoso. Mas tensões persistiam, debates sobre moralidade durante jantares. Miguel datou casualmente, aprendendo autoestima. Sem pressa, pensou. O custo das escolhas o assombrava, amigos perdidos, saúde abalada. Mas ganhos, liberdade, irmandade fortalecida. O sol do verão batia forte nas praias do Algarve, onde Miguel estendeu sua estadia.
Caminhadas diárias pela costa o ajudavam a processar traições e reconciliações. Ele via famílias felizes e se perguntava se um dia teria isso. Manuel, o mentor, compartilhava histórias de luta pós-revolução. Em 1974, derrubamos ditadores, agora, derrubamos preconceitos. Miguel absorvia, ganhando força. De volta a Lisboa, ele fundou um grupo de apoio para jovens LGBT. Reuniões semanais atraíam histórias comoventes, um garoto expulso, uma garota pressionada pela igreja. Sua coragem nos inspira, diziam. Miguel facilitava, compartilhando sua jornada, fomentando empatia. João, em sua ONG, organizou um evento conjunto. Unidos, mudamos mentes, disse. Os pais compareceram hesitantes, mas saíram tocados. A mãe se juntou a um grupo de pais. Aprenda a amar incondicionalmente. Uma viagem familiar a Porto reviveu memórias. Na velha escola, Miguel apontou: aqui, eu me escondia. O pai admitiu: eu te forcei a isso. Diálogos profundos sobre ética surgiram. É certo priorizar tradição sobre felicidade, debateu a mãe. João começou um relacionamento com Ana, bissexual. Ela entende minha dualidade, confessou. Eles discutiam o futuro, filhos, casamento. João hesitava: após tudo, estou pronto. Miguel publicou o livro, lançando em evento lotado. Críticas positivas, uma visão crua da sociedade portuguesa. Mas conservadores atacaram, resenhas negativas, ameaças. Miguel defendeu em entrevistas: minha verdade machuca quem prefere mentiras. Pedro tentou contato da Espanha: li seu livro. Mudei. Miguel respondeu: boa sorte. Fechando ciclos. O pai perdeu emprego por ativismo, preconceito persiste. Miguel ajudou financeiramente do royalties do livro. Família apoia família, disse. João enfrentou chantagem de ex-credor. Denunciou, fortalecendo, não mais segredos, jurou. Miguel namorou André, da livraria. Passeios pelo Tejo, conversas honestas. Você me faz sentir inteiro, disse Miguel. Mas dúvidas, após traições, confio. A sociedade evoluía, leis antidiscriminação fortalecidas, mas incidentes homofóbicos persistiam. Miguel palestrava em escolas, educando jovens. Custos acumulados, ansiedade, insonia. Terapia ajudava, suas escolhas foram necessárias, dizia o terapeuta. A família celebrava pequenas vitórias, jantares harmoniosos, apoio mútuo. Miguel refletia: a autenticidade valeu a dor. O outono trazia folhas douradas a Lisboa, simbolizando mudança. O livro de Miguel vendia bem, inspirando debates nacionais sobre LGBT e família. Ele palestrava em universidades: conflitos internos definem nós. Ouvintes questionavam: como equilibrar amor e tradição? João e Ana noivaram, planejando cerimônia inclusiva. Bissexualidade não exclui compromisso, disse João. Os pais aprovaram, felicidade acima de tudo. Mas avós conservadores boicotaram, destacando divisões geracionais. Miguel e André aprofundavam, viagens ao Douro, planos futuros. Casamento? Perguntou André. Miguel hesitou: após tudo, sim. Mas medos persistiam. Uma manifestação em Lisboa pelo direitos LGBT, Miguel discursou: família na plateia. Pagamos caro pela visibilidade, mas valeu. Aplausos, mas contra manifestantes vaiaram. Polícia interveio, lembrando perigos. João enfrentou dilema: Ana queria filhos biológicos, mas ele temia transmitir traumas. Sou bom pai, questionou. Miguel aconselhou: você é. A mãe, ativa no grupo de pais, ajudou outros: minha jornada ensina empatia. O pai voluntariava na ONG, compensando erros passados. Pedro reapareceu em evento: parabéns pelo livro. Miguel perdoou: crescemos separados. Fechamento pacífico. Miguel refletia no Tejo: expulsão, traições, violência, reconciliações. Custos, relacionamentos quebrados, saúde mental, isolamento social. Ganhos, autoconhecimento, família unida, impacto societal. Em jantar final, família brindou:
pela verdade. Miguel sorriu, mas internamente debatia. E você? A busca pela autenticidade justifica qualquer sofrimento imposto a si e aos outros, ou as escolhas morais que devem priorizar o bem coletivo sobre o individual?